18 de dezembro de 2013. Fábrica da Volkswagen Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A última Kombi do mundo rolou lentamente para fora da linha de montagem, encerrando de forma abrupta 56 anos de produção ininterrupta. No chão de fábrica, operários veteranos, com as mãos calejadas, choraram abertamente enquanto o som inconfundível do motor silenciava para sempre. O coração mecânico do Brasil havia parado de bater. Que império estava desmoronando? Em seu auge, a Kombi não era apenas um veículo, era a espinha dorsal de uma nação inteira. Ela dominou o mercado de vans comerciais de forma quase absoluta. Transportou gerações de estudantes, entregou montanhas de suprimentos, operou como viatura policial, ambulância e mercado móvel. Ela gerou sustento para milhões de famílias e manteve dezenas de milhares de trabalhadores em turnos frenéticos na fábrica. Foram décadas de glória e lucros estrondosos. Mas então, quase da noite para o dia, tudo desabou. De uma máquina onipresente, a Kombi foi brutalmente sentenciada à morte comercial. A linha de produção foi desmantelada. Os empregos ligados à sua montagem desapareceram. A engrenagem parou. Como um símbolo nacional intocável, que ainda vendia milhares de unidades e gerava lucros astronômicos para a montadora, foi subitamente erradicado no seu último santuário de produção no mundo inteiro. O que mata um veículo que o próprio mercado se recusa a abandonar? Bem-vindos à história da queda da Volkswagen Kombi no Brasil. Esta é a anatomia de um colapso industrial, revelando como as exigências legais inevitáveis e as limitações de um projeto congelado no tempo conseguiram enterrar o maior e mais duradouro ícone automotivo da América Latina. Na década de 1950, o Brasil era uma nação com pressa. Sob o governo do presidente Juscelino Kubitschek e seu lema de 50 anos em 5, o país vivia uma febre de modernização e crescimento industrial acelerado. As rodovias começavam a rasgar o vasto interior, as cidades inchavam com novos migrantes e a economia pulsava com a promessa de um futuro grandioso. No entanto, para que esse corpo gigantesco pudesse se mover, faltava-lhe um sistema circulatório eficiente. Faltava um meio de transporte robusto, acessível e capaz de suportar as condições mais severas e imprevisíveis de um país em construção. Faltavam rodas para mover o progresso. Foi exatamente nesse cenário de efervescência e incerteza que a Volkswagen, uma montadora alemã que ainda se reerguia lenta e dolorosamente das cinzas da Segunda Guerra Mundial, tomou uma decisão ousada e sem precedentes. Em vez de concentrar todos os seus esforços apenas no seguro mercado europeu, os executivos em Wolfsburg olharam para o outro lado do Atlântico. Eles escolheram o Brasil, e mais especificamente, uma pacata e até então modesta região no ABC paulista chamada São Bernardo do Campo. Ali nasceria a fábrica Anchieta, a primeira unidade de fabricação da Volkswagen construída fora da Alemanha. A aposta era monumental, um verdadeiro salto no escuro. O terreno de cerca de 1 milhão de metros quadrados, antes coberto por mato e poeira, logo se transformou em um canteiro de obras frenético. Estruturas pesadas de aço subiam aos céus, enquanto engenheiros alemães e operários brasileiros tentavam superar a barreira do idioma através de gestos e da linguagem universal da engenharia para erguer um império do zero. O objetivo não era apenas exportar carros, mas enraizar uma indústria complexa em solo tropical. E o primeiro fruto dessa união não foi o famoso Fusca, como muitos poderiam imaginar. O veículo escolhido para inaugurar as cobiçadas linhas de produção da Anchieta foi um furgão utilitário, de formato peculiar, que lembrava um pão de forma. No dia 2 de setembro de 1957, o primeiro modelo oficial da Volkswagen, fabricado no Brasil, ganhou a luz do dia. Era o nascimento da Kombi. O nome Kombi derivava do alemão Kombinationsfahrzeug, ou veículo combinado, uma referência direta à sua versatilidade inerente, projetada para ser convertida rapidamente de um veículo de carga para um carro de passageiros. Mas para o trabalhador brasileiro, ela se tornaria muito mais do que isso. Ela rapidamente se tornaria sinônimo de sobrevivência econômica. Os primeiros modelos que rolaram da linha de montagem da Anchieta
já contavam com um índice impressionante de 50% de peças nacionalizadas. Isso era, em parte, uma exigência das políticas protecionistas do governo brasileiro para estimular a indústria local, mas também uma necessidade puramente logística. O coração desse veículo era o valente e ruidoso motor Boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar, com modestos 1.200 cilindradas e parcos 30 cavalos de potência. Não era de forma alguma uma máquina concebida para a velocidade ou para a elegância aerodinâmica. Era um trator incansável disfarçado de furgão. O design interno era de uma simplicidade quase espartana. 2 bancos dianteiros retos, um volante enorme, posicionado quase na horizontal, que exigia força física considerável em manobras lentas, uma alavanca de câmbio excessivamente longa e um espaço traseiro cavernoso. Não havia nenhum tipo de luxo, muito menos isolamento acústico. O motorista sentava-se exatamente sobre o eixo dianteiro, servindo como a própria linha de frente do veículo em caso de colisão. Mas na época, a segurança em caso de acidentes não era a principal métrica do sucesso. A resistência mecânica era tudo o que importava. Havia uma tensão palpável nos corredores da montadora nos primeiros anos. Seria aquele projeto europeu, concebido em tempos de austeridade no pós-guerra, capaz de suportar a realidade brutal e implacável da América do Sul? As estradas brasileiras não eram as eficientes autobahns pavimentadas da Alemanha. Eram caminhos de terra profundamente esburacados, ladeiras íngremes cobertas por paralelepípedos irregulares e trilhas que se transformavam em rios de lama espessa durante a época das chuvas tropicais. O clima úmido e escaldante castigava impiedosamente a lataria e os componentes. Era um ambiente hostil que devorava e destruía veículos frágeis em poucos meses. No entanto, a Kombi possuía um segredo vital. Sua mecânica era tão fundamental e elementar que qualquer mecânico amador, munido apenas de um alicate, uma chave de fenda e um pedaço de arame, conseguia colocá-la de volta em funcionamento na beira de uma estrada. O motor refrigerado a ar eliminava a necessidade de radiador, água e mangueiras, componentes que frequentemente superaqueciam e estouravam no calor escaldante do Nordeste ou nas extenuantes subidas da Serra do Mar. A tração traseira, combinada com o peso do motor concentrado diretamente sobre o eixo motriz, concedia à Kombi uma capacidade de aderência quase milagrosa em terrenos escorregadios e íngremes, onde picapes maiores e mais pesadas invariavelmente atolavam. A pequena Kombi passava. Dentro da imensa fábrica em São Bernardo do Campo, o ritmo acelerava implacavelmente mês a mês. O estrondo ensurdecedor das prensas de dezenas de toneladas estampando o metal cru, misturado ao cheiro acre de solda e tinta fresca, fundia-se com o suor de milhares de trabalhadores. Muitos daqueles homens haviam migrado de regiões paupérrimas do Brasil, carregando apenas suas esperanças e buscando uma vida melhor na grande metrópole industrial em formação. Para eles, estar ali não era apenas um emprego, era a construção orgulhosa do próprio sustento e da dignidade de suas famílias. A cada martelada e a cada ponto de solda, eles estavam, sem saber, forjando a base de um fenômeno cultural. A aposta inicial da Volkswagen provou ser não apenas correta, mas um sucesso de proporções avassaladoras. Eles não haviam simplesmente lançado um carro utilitário. Eles haviam fornecido o exato canivete suíço mecânico de que o Brasil precisava desesperadamente para se erguer. A fábrica da Anchieta começou a operar a todo vapor, estabelecendo firmemente as raízes de um monopólio comercial que duraria mais de 5 décadas. O império havia sido fundado e as engrenagens estavam girando mais rápido do que nunca. O que ninguém poderia prever, no entanto, era a dimensão colossal que a dependência desse veículo iria alcançar, preparando o terreno para a era dourada da montadora. Nos anos 1960 e durante toda a década de 1970, o Brasil mergulhou no período histórico que ficaria eternizado como o milagre econômico. Sob a batuta de um regime focado no crescimento acelerado a qualquer custo, o produto interno bruto do país crescia a taxas estratosféricas de 2 dígitos ao ano.
As cidades se expandiam violentamente em direção às periferias. Grandes obras de infraestrutura rasgavam o mapa de dimensões continentais, e o volume de mercadorias e pessoas circulando atingia níveis que beiravam o caótico. No epicentro dessa explosão de atividade comercial e industrial estava a fábrica Anchieta, operando em um ritmo febril que desafiava a própria lógica da resistência humana e mecânica. A modesta instalação dos anos 1950 havia se metamorfoseado em um leviatã de concreto e aço. A planta de São Bernardo do Campo não era mais apenas uma fábrica periférica. Era uma cidade autônoma e pulsante. Possuía sua própria frota de ônibus internos, agências bancárias, ambulatórios gigantescos e refeitórios capazes de alimentar exércitos. Dezenas de milhares de operários se revezavam em 3 turnos ininterruptos e exaustivos. A Anchieta literalmente nunca dormia. O som metálico das prensas colossais esmagando chapas de aço, o zumbido ardente dos maçaricos de solda e o cheiro penetrante de óleo industrial ecoavam 24 horas por dia. O ritmo ditado pela esteira de produção comandava o ritmo de vida de toda a região do ABC paulista, e de lá saía, ininterruptamente, a força motriz do Brasil. Milhares e milhares de Kombis. Nesta época dourada, a Kombi já não era encarada apenas como um produto de prateleira comercializado pela Volkswagen. Ela havia se infiltrado de forma irreversível no DNA da economia microscópica brasileira. Caminhar pelas ruas de qualquer metrópole fervilhante ou pelas estradas de terra do interior mais remoto era testemunhar um balé mecânico protagonizado pelo mesmo furgão de linhas arredondadas. Nas madrugadas frias e úmidas de São Paulo, um exército invisível se mobilizava. Milhares de Kombis, com a suspensão traseira arriada sob o peso de até 1 tonelada de caixas de madeira, convergiam para os grandes mercados municipais e feiras livres. Para o feirante e o pequeno agricultor, o veículo era o alfa e o ômega de seu negócio. Servia como galpão de armazenamento, vitrine e, não raras vezes, como dormitório improvisado nas estradas escuras. As portas laterais, que se abriam amplamente como os braços de um comerciante acolhendo a freguesia, tornavam o ato de carregar e descarregar uma tarefa de eficiência imbatível. Quando o sol nascia e o comércio de rua já estava a pleno vapor, uma segunda frota massiva tomava de assalto o trânsito. Eram as incontáveis Kombis escolares. Conduzidas pelos folclóricos tios da perua, elas espremiam dezenas de crianças em seus bancos inteiriços de vinil, ignorando as mais básicas noções modernas de conforto para transportar a futura força de trabalho do país. Ao mesmo tempo, os furgões pintados de amarelo da Empresa Nacional de Correios cruzavam o território para entregar a correspondência de uma nação. Nos hospitais, versões adaptadas com sirenes e macas rasgavam os congestionamentos como ambulâncias, servindo como o primeiro e muitas vezes único socorro para milhões de cidadãos. Na segurança pública, as Kombis pintadas nas cores da polícia, popularmente e temerosamente apelidadas de camburões, representavam a presença ostensiva do Estado nas ruas, transportando patrulhas ou detidos com a mesma eficiência bruta. Nenhuma outra máquina na história da América Latina assumiu tantas identidades. Ela era absolutamente onipresente. O som lixado, rítmico e inconfundível de seu motor boxer refrigerado a ar tornou-se a trilha sonora oficial das ruas brasileiras. Neste ápice inquestionável, os números de produção da fábrica Anchieta eram astronômicos, e os relatórios financeiros enviados para a matriz na Alemanha provocavam euforia. A Volkswagen do Brasil detinha uma fatia quase irreal do mercado de furgões utilitários leves, praticamente 100%. Simplesmente não existia concorrência. Se um cidadão precisava transportar carga fracionada, passageiros em grande quantidade ou montar um pequeno negócio móvel com um orçamento limitado, ele comprava uma Kombi. Não havia plano B. Os lucros fluíam como um rio caudaloso e inesgotável. O projeto original, cujos custos de pesquisa e desenvolvimento já haviam sido brutalmente amortizados ao longo de 2 décadas, transformou a Kombi em uma máquina formidável de imprimir dinheiro. A margem de lucro por unidade era extraordinariamente alta,
pois o custo de fabricação de uma tecnologia básica e imutável caía progressivamente ano após ano. No entanto, o brilho ofuscante desse sucesso financeiro absoluto ocultava um perigo tóxico e silencioso. Dentro das luxuosas salas de diretoria da Volkswagen e permeando a cultura corporativa ao longo das vastas linhas de montagem, instalou-se uma letargia perigosa e uma prepotência institucional. O raciocínio corporativo, embasado em planilhas que só apontavam lucros recordes, era de uma lógica financeira fria e, a longo prazo, ilusória. Se o mercado absorve avidamente cada furgão que conseguimos soldar, e se não há um único rival à vista nos retrovisores, por que alteraríamos uma fórmula que funciona perfeitamente? A filosofia de que, em time que está ganhando não se mexe, tornou-se uma doutrina inquestionável. Por que gastar milhões de marcos alemães ou cruzeiros brasileiros na pesquisa de novos materiais, em reforços estruturais de segurança ou em aerodinâmica avançada quando a obsolescência tecnológica é tão absurdamente rentável? A montadora tomou a decisão consciente e calculada de congelar o tempo. Enquanto a engenharia automotiva no hemisfério norte avançava a passos largos com a adoção de freios a disco eficientes, zonas de deformação, programada para absorver impactos e motores injetados mais limpos, a Kombi brasileira permanecia, orgulhosamente e teimosamente, presa à sua concepção do pós-guerra. Era o auge incontestável do império da Volkswagen no Brasil. A fábrica fervilhava de vida, os turnos operavam no limite e as concessionárias acumulavam filas de espera. Mas, silenciosamente, nas entranhas inabaláveis daquele monólito industrial, as sementes da estagnação haviam sido profundamente plantadas. A arrogância impune do monopólio estava se preparando para cobrar, com juros avassaladores, o seu preço. A transição para a década de 1980 trouxe um despertar brutal para o Brasil. O tão aclamado milagre econômico colapsou de forma violenta sob o peso de uma dívida externa colossal, inaugurando o que os historiadores e economistas mais tarde chamariam de a década perdida. A inflação disparou para níveis estratosféricos, muitas vezes ultrapassando a marca desesperadora de 80% ao mês, corroendo o poder de compra da população diariamente. O dinheiro perdia valor do momento em que o trabalhador recebia seu salário na porta da fábrica até a hora de chegar à prateleira do mercado. Nesse cenário de caos financeiro sistêmico, o mercado automotivo brasileiro sofreu um baque devastador. Montadoras lutavam para sobreviver, linhas de produção de carros de passeio foram drasticamente reduzidas e o fantasma do desemprego em massa começou a assombrar o outrora intocável setor industrial do ABC paulista. Contudo, no epicentro dessa tempestade econômica sem precedentes, a Volkswagen Kombi representava uma anomalia incômoda e fascinante. Em vez de ver suas vendas despencarem junto com os veículos de luxo e de passeio, a velha van tornou-se ainda mais vital. Em tempos de crise aguda, o conforto é a primeira coisa a ser sacrificada, mas a necessidade de transporte básico de carga e passageiros permanece uma questão de sobrevivência absoluta. Empreendedores arruinados pelo desemprego formal compravam combis usadas, frequentemente juntando as parcas economias de toda uma vida ou o dinheiro das rescisões trabalhistas para iniciar pequenos negócios informais de entrega ou comércio ambulante. Empresas estabelecidas cortavam os orçamentos de suas frotas de caminhões caros e optavam pelos furgões alemães mais baratos e fáceis de manter. E, o mais importante de tudo, não havia absolutamente nenhuma concorrência. Nenhuma. As barreiras alfandegárias do Brasil operavam como paredes impenetráveis, proibindo por lei e por tarifas exorbitantes a importação de veículos estrangeiros. O mercado nacional era um aquário fortemente isolado do agitado oceano global, e a Volkswagen reinava como o único e soberano predador daquele ecossistema contido. Dentro da gigantesca fábrica Anchieta, no entanto, a realidade física começava a refletir de forma sombria o peso do tempo. As prensas colossais originais, instaladas nas décadas de 1950 e 1960, que martelavam as pesadas chapas de aço dia e noite,
começavam a apresentar sinais crônicos de fadiga mecânica. O chão de fábrica assemelhava-se a um museu vivo e barulhento da Revolução Industrial do meio do século. Enquanto nas linhas de produção do Japão e dos Estados Unidos, os braços robóticos automatizados começavam a dominar o processo de soldagem, garantindo precisão milimétrica, em São Bernardo do Campo, o trabalho continuava sendo exaustivo e brutalmente braçal. Soldadores operavam em ambientes escuros e carregados de fumaça, enquanto montadores posicionavam motores pesados, contando apenas com a força coletiva de seus braços e o uso de guinchos rudimentares. Apesar desse cenário fabril envelhecido, a diretoria da Volkswagen, tanto no Brasil quanto na matriz europeia, olhava para os balanços financeiros da operação de comerciais leves com uma satisfação perigosamente míope. A Kombi havia se tornado o que o jargão corporativo chama de vaca leiteira. Como não havia necessidade de investir fortunas em campanhas de marketing para convencer o público a comprar um produto que monopolizava as ruas, e como todos os custos originais de pesquisa e desenvolvimento das ferramentas de produção estavam totalmente amortizados há décadas, a margem de lucro sobre cada Kombi fabricada e vendida era simplesmente astronômica. Era o modelo de negócios financeiramente mais perfeito e tecnologicamente mais perverso possível. Produzir tecnologia barata e ultrapassada do passado e vendê-la com margens de luxo para um mercado refém no presente. Foi exatamente essa rentabilidade desproporcional e contínua que gerou a arrogância institucional no conselho de administração. A liderança corporativa tomou uma decisão letal, ditada puramente pela ganância de curto prazo e pela total aversão ao risco de investimento. Extrair o máximo de lucro possível do mercado sul-americano, sem reinvestir um único centavo na modernização estrutural profunda do veículo. Havia um contraste gritante, quase cínico em curso. Na mesma época em que a Kombi envelhecia no Brasil, na Europa, a própria Volkswagen já avançava rapidamente com gerações muito mais seguras, espaçosas e potentes do furgão. A consagrada linha Transporter, que já contava com injeção eletrônica, tração e motores otimizados. Mas para o mercado brasileiro de terceiro mundo, a diretiva imposta de cima para baixo era inflexível. Não toquem em um projeto que dá lucro. Engenheiros mais visionários e experientes dentro da própria fábrica Anchieta alertavam, constantemente em reuniões tensas, a portas fechadas, que a plataforma estava atingindo perigosamente o seu limite físico e tecnológico. Eles sabiam que o veterano motor refrigerado a ar, embora rústico e valente na lama, era irremediavelmente ruidoso, ineficiente no consumo de combustível e vomitava níveis inaceitáveis de poluição. Mais grave ainda do ponto de vista ético e estrutural, eles tinham plena consciência matemática de que a estrutura frontal plana e vertical não oferecia absolutamente nenhuma zona de deformação programada. Em caso de uma colisão frontal, as pernas e o peito do motorista funcionavam como o primeiro e único amortecedor do impacto. O sistema de direção ainda possuía folgas arcaicas, e a dinâmica da suspensão estava completamente defasada para o ritmo veloz e as vias expressas do final do século XX. Mas qualquer relatório de engenharia propondo alterar o design, reforçar o chassi estrutural ou introduzir uma nova plataforma moderna esbarrava violentamente na intransigência fria das planilhas de retorno sobre investimento. Por que gastaríamos centenas de milhões de dólares para redesenhar a Kombi se os brasileiros continuam formando filas de espera nas concessionárias para comprar tudo o que conseguimos estampar nas velhas prensas? Argumentavam os frios executivos financeiros. O som das moedas batendo no cofre calava as preocupações com o futuro. Essa falsa e inabalável soberania criou uma bolha corporativa impenetrável. A montadora alemã no Brasil cometeu o pecado capital dos impérios. Confundiu a total ausência de alternativas do consumidor com uma lealdade indestrutível à marca. Eles começaram a acreditar na própria propaganda, presumindo que a hegemonia da Kombi era um testamento de sua perfeição imaculada, quando, na mais crua realidade, era apenas o subproduto direto da ditadura econômica do isolamento brasileiro.
Ao transformar a fábrica Anchieta em uma máquina voraz de sacrificar o futuro em troca do dinheiro presente, eles drenaram toda a capacidade de inovação e resiliência da sua linha de produção comercial. Ao fechar os olhos deliberadamente para os enormes avanços tecnológicos globais, a empresa não estava praticando gestão eficiente. Ela estava firmando um pacto silencioso de autodestruição. O monopólio sem freios não fortaleceu o chassi da Kombi. Ele a atroficou de forma irreversível. Removeu de dentro do complexo de São Bernardo do Campo a vital pressão darwiniana que obriga qualquer produto ou ser vivo a evoluir para não ser extinto. Nas sombras das velhas e tristes linhas de montagem, sob o barulho ensurdecedor de matrizes de aço cansadas e completamente abafado pelo brinde de lucros recordes nas salas de diretoria, o primeiro e mais profundo golpe fatal contra o império da Kombi já havia sido desferido. Ele não veio de uma concorrência feroz. O assassino dormia dentro de casa. A armadilha tecnológica estava armada, travada pelo comodismo. Tudo o que a velha e rentável Kombi podia fazer agora era aguardar, de forma indefesa, que os pesados portões alfandegários da economia brasileira fossem inevitavelmente escancarados para o mundo. E quando esse vento violento e modernizador finalmente soprasse, arrancando as proteções de mercado, não haveria mais nenhum abrigo seguro para esconder aquela relíquia vulnerável. A virada para a década de 1990 amanheceu com um choque de realidade sísmico que abalaria irremediavelmente as fundações da indústria automobilística brasileira. Em 1990, o recém-eleito presidente Fernando Collor de Mello chocou os intocáveis barões da indústria nacional ao afirmar publicamente e sem rodeios que os automóveis fabricados no Brasil não passavam de carroças. Mais do que uma mera provocação política ou uma hipérbole retórica, a declaração foi o prenúncio de uma mudança drástica, brutal e irreversível. A abertura abrupta e quase agressiva do mercado nacional para as importações. Os pesados portões protecionistas, que durante quase 40 anos garantiram um monopólio confortável e inquestionável para gigantes como a Volkswagen, foram implacavelmente derrubados da noite para o dia. O aquário blindado e morno do mercado interno havia sido despedaçado por uma marreta governamental, e as águas geladas e turbulentas da concorrência global invadiram o país sem pedir qualquer licença. Para a velha Kombi, essa abertura comercial representou a rápida materialização do seu maior e mais profundo pesadelo. De repente, os consumidores brasileiros, que até então aceitavam o calor sufocante da cabine, o barulho ensurdecedor do motor traseiro e a ausência quase completa de conforto do furgão alemão, como uma fatalidade inescapável da vida no terceiro mundo, descobriram maravilhados que havia um outro universo automobilístico lá fora. Nos movimentados portos de Santos e do Rio de Janeiro, começaram a desembarcar aos milhares frotas de vans modernas, ágeis e repletas de tecnologia, vindas do outro lado do planeta, principalmente da Ásia. Marcas sul-coreanas, até então completas desconhecidas do público brasileiro, começaram a inundar as ruas com uma fúria mercadológica assustadora. A Kia Motors desembarcou com a sua famosa Van Topic e a ubíqua Besta, enquanto a Asia Motors atacava com a pequena e versátil Towner e a Hyundai introduzia a robusta Haganien. A diferença tecnológica entre esses novos e lustrosos invasores asiáticos e a veterana Kombi era tão abissal que beirava a humilhação pública. Enquanto o cansado modelo fabricado na Anchieta ainda exigia força bruta nos braços do motorista para esterçar o gigantesco volante horizontal em manobras de estacionamento, e o obrigava a conviver intimamente com o rugido metálico de um motor a ar instalado a poucos centímetros de suas costas, as vans coreanas ofereciam um vislumbre de um futuro que o Brasil havia sido impedido de viver. Elas traziam consigo maravilhas inimagináveis para um motorista de furgão na época. Direção hidráulica macia que podia ser controlada com um dedo, ar-condicionado de fábrica gelando a cabine no verão inclemente, vidros e travas elétricas, motores a diesel imensamente mais eficientes e duráveis, e cabines silenciosas e estofadas que pareciam naves espaciais quando comparadas
a chapa de metal crua e espartana da Volkswagen. O impacto nas ruas das grandes cidades foi imediato e devastador. O cobiçado, gigantesco e extremamente lucrativo mercado de transporte escolar urbano e de fretamento de passageiros executivos, que até aquele momento era um feudo exclusivo, dominado de forma absoluta pelas combis, adaptadas com bancos enfileirados, foi o primeiro a desertar em massa. Pais de alunos e executivos de empresas passaram a exigir o conforto evidente, a ventilação e a segurança aparente das vans importadas. A palavra besta, o modelo emblemático da Kia, rapidamente se transformou em um sinônimo popular para qualquer van de passageiros, ameaçando roubar e apagar o espaço linguístico que a palavra Kombi havia construído e monopolizado ao longo de quase 4 décadas. Pela primeira vez em toda a sua longa e gloriosa história, a Kombi estava sendo caçada impiedosamente em seu próprio território. Sem capacidade de competir no mercado de transporte de passageiros de maior valor agregado, o furgão da Volkswagen foi forçado a recuar estrategicamente para as trincheiras dos serviços mais rústicos, pesados, sujos e mal remunerados. Ela foi relegada às feiras livres, ao transporte de materiais de construção pesados e aos cantos mais remotos do interior agrícola, onde apenas o preço de compra extremamente baixo e a capacidade teimosa de suportar abusos mecânicos extremos, lama e falta de manutenção ainda importavam. A aura de rainha absoluta das ruas havia sido estilhaçada. Dentro dos gigantescos galpões da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, o clima histórico de triunfo inquestionável e segurança no emprego começou a se dissipar rapidamente, dando lugar a uma tensão silenciosa, fria e palpável que contaminava o ar. No chão de fábrica, sob o ruído ainda ensurdecedor das prensas de estampagem, os milhares de operários que dedicavam os melhores anos de suas vidas a montar a Kombi, peça por peça começaram a sentir, no fundo do estômago, o gosto amargo e inédito da vulnerabilidade. Quando seus turnos terminavam e eles voltavam para casa nos ônibus lotados, muitos já viam pela janela as novas e brilhantes vans asiáticas, com seus designs aerodinâmicos, cruzando velozes as avenidas do ABC Paulista, muitas vezes ultrapassando as combis velhas e cansadas. Havia um murmúrio constante e temeroso nos refeitórios industriais e nos vestiários da Volkswagen. Como eles poderiam continuar competindo e garantindo o pão de suas famílias se o produto que construíam, com as próprias mãos e suor, parecia pertencer cada vez mais a um museu de história industrial? A ameaça ao sustento deles não era mais uma teoria econômica distante discutida em gráficos nas reuniões de diretoria em Wolfsburg. Era uma realidade tátil, feita de aço coreano importado, e estava estacionada buzinando na esquina de suas casas. A reação da alta diretoria da Volkswagen do Brasil foi um misto caótico de negação arrogante inicial, seguida por um desespero tático evidente. Executivos e engenheiros sentaram-se em salas de crise e olharam para as plantas originais do veículo. Eles sabiam, com a frieza brutal da matemática e da física, que redesenhar completamente a Kombi para igualar o nível de conforto, dirigibilidade e tecnologia das vans importadas era uma impossibilidade absoluta, tanto geométrica quanto financeira. O chassi rudimentar e a arquitetura básica concebida na Europa na década de 1950 simplesmente não possuíam espaço físico, rigidez torsional ou tolerância estrutural para abrigar complexos sistemas de ar-condicionado embutido no painel, colunas de direção assistidas modernas ou suspensões independentes macias sem que o custo final do veículo disparasse para níveis absurdos, destruindo o único apelo de vendas que ainda lhe restava: o preço. Encurralados pelas circunstâncias e pela inércia de décadas, os engenheiros da Anchieta foram forçados a atuar como paramédicos de combate, realizando intervenções cosméticas em um paciente idoso, que, na verdade, precisava urgentemente de um transplante de órgãos vitais. Em 1997, em uma tentativa desesperada e absurdamente tardia de oferecer alguma modernização e conveniência ergonômica, a clássica e pesada porta dupla lateral com dobradiças,
que sempre foi um pesadelo logístico para o embarque de cargas e passageiros em ruas estreitas e engarrafadas, foi finalmente aposentada. Em seu lugar, a Volkswagen instalou uma porta lateral corrediça, um padrão ergonômico básico que o resto do mundo automotivo já adotava de forma corriqueira há muito tempo. Simultaneamente, o teto da van foi levemente elevado em alguns centímetros para oferecer um respiro claustrofóbico maior no compartimento de carga. E no coração mecânico da máquina, o ruidoso motor traseiro, embora teimosamente ainda refrigerado a ar, recebeu a sua primeira e rudimentar injeção eletrônica de combustível. O objetivo não era torná-la rápida, mas sim tentar mitigar minimamente o alto consumo de gasolina e eliminar as engasgadas crônicas do velho carburador, que já não suportava os padrões de dirigibilidade urbana dos anos 90. Contudo, todos os trabalhadores na linha de montagem, desde o soldador mais humilde até o inspetor de qualidade mais graduado, sabiam intimamente a verdade. Essas mudanças não passavam de curativos superficiais aplicados às pressas sobre fraturas múltiplas e expostas. A essência do veículo permanecia tragicamente inalterada e enraizada no passado. A Kombi ainda continuava sendo uma armadilha perigosa em colisões frontais devido à ausência de frente deformável, e ainda continuava a cozinhar impiedosamente seus ocupantes no calor brutal do verão nordestino ou nos engarrafamentos de São Paulo. A introdução dessas poucas atualizações trouxe um leve e temporário alívio nos gráficos de vendas, estabilizando a queda vertiginosa, mas o feitiço mágico do monopólio inquebrável havia sido rompido para sempre, e não havia como voltar atrás. A enorme fábrica Anchieta continuava operando em 3 turnos, as prensas industriais ainda batiam em ritmo militar, e os caminhões cegonha ainda saíam carregados pelos portões principais, mas o antigo sentimento de invencibilidade corporativa havia evaporado no ar pesado das oficinas. A Volkswagen havia desperdiçado criminosamente a chance inestimável de inovar e modernizar seu principal veículo comercial durante os anos dourados, quando tinha todo o tempo do mundo e rios inesgotáveis de dinheiro à sua disposição. Agora, sob o ataque cirúrgico e implacável de um mercado recém-globalizado e altamente agressivo, a montadora alemã não estava mais ditando soberanamente as regras do jogo no Brasil. Ela estava apenas lutando desesperadamente, sangrando fatia de mercado dia após dia, com o único objetivo de manter sua velha lenda respirando por aparelhos por mais alguns anos. O império ainda não havia ruído por completo, deitando-se em escombros, mas as primeiras e profundas rachaduras estruturais já zigue-zagueavam rapidamente pelas paredes do chão de fábrica da Anchieta. O relógio implacável do progresso havia começado a bater, e a contagem regressiva para a obsolescência final e inevitável havia começado a soar em São Bernardo do Campo. A entrada no novo milênio trouxe um adversário completamente inédito e formidável para a velha e resistente Kombi. Desta vez, a ameaça não vinha de uma montadora rival, armada com frotas de vans asiáticas ultramodernas, nem de um choque cambial devastador. O novo inimigo era invisível, inodoro e estava amparado pela força irrefreável da lei, a legislação ambiental. No início dos anos 2000, o governo brasileiro começou a alinhar rigidamente suas políticas de controle de emissões de poluentes com os rigorosos padrões globais, implementando novas e severas fases do PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Para a esmagadora maioria da frota circulante no país, essa mudança exigiu simplesmente a calibração de sistemas de injeção eletrônica modernos e a instalação de catalisadores mais eficientes nos escapamentos. Para a Volkswagen Kombi, no entanto, essas novas regulamentações representavam muito mais do que um obstáculo técnico a ser superado. Elas eram um atestado de óbito iminente para sua própria alma mecânica. O coração pulsante da Kombi, desde a sua concepção na Alemanha pós-guerra, era o lendário motor boxer de 4 cilindros contrapostos, refrigerado a ar. Uma herança direta e orgulhosa do Fusca original. Esse motor possuía uma acústica inconfundível, um som metálico, rítmico e cativante,
que os brasileiros haviam aprendido a reconhecer a quarteirões de distância. Era um ruído peculiar, um tec-tec-tec característico e áspero que embalou o sono de crianças a caminho da escola, acompanhou madrugadas de trabalho nas estradas e foi a trilha sonora de gerações de feirantes. Mais do que um mero componente mecânico em um catálogo de peças, o motor refrigerado a ar era uma instituição cultural. Ele era cultuado como uma verdadeira religião para os mecânicos de beira de estrada devido à sua extrema simplicidade de montagem, sua robustez lendária e, acima de tudo, sua total imunidade a problemas de superaquecimento por fervura de água ou mangueiras estouradas. Mas as leis da química e da termodinâmica são frias, matemáticas e absolutamente imperdoáveis. Os engenheiros da fábrica Anchieta sabiam intimamente, há anos, que o veterano motor a ar estava com os dias contados. Ele era intrinsecamente incapaz de operar nas temperaturas precisas, equilibradas e constantes que são exigidas para uma queima de combustível verdadeiramente eficiente e limpa. Não importava quantas atualizações paliativas de software ou refinamentos de injeção eletrônica fossem tentados. As grandes folgas térmicas do projeto concebido na década de 1930 permitiam a queima residual de óleo e a emissão de gases nocivos em patamares muito acima do novo e rígido limite legal, que entraria em vigor em 2006. A diretoria da montadora encontrava-se diante de um ultimato dramático e inevitável. Ou a linha de produção da Kombi era encerrada ali mesmo, permitindo que a lenda descansasse com a dignidade de um clássico intocado, ou o seu icônico e amado coração, a ar, teria que ser arrancado à força e substituído. A decisão do Conselho Administrativo foi, previsivelmente, guiada pela frieza das planilhas de retorno sobre investimento. Apesar da concorrência e do envelhecimento, a Kombi ainda monopolizava com folga o transporte de cargas de baixo custo e vendia milhares de unidades rentáveis por mês. O custo financeiro de encerrar a produção e abandonar essa fatia de mercado exclusiva seria, para os executivos, incalculável e inaceitável. Optou-se então pela sobrevivência a qualquer custo. O final de 2005 marcou os últimos suspiros do motor refrigerado a ar em escala comercial no mundo. Na gigantesca fábrica de São Bernardo do Campo, houve um sentimento palpável e silencioso de luto entre os operários mais antigos, homens que haviam passado 30 anos montando aquelas peças, quando os últimos blocos de motor tradicionais desceram pela esteira. O som rústico das ruas estava morrendo. A partir daquele momento, a continuidade do furgão no mercado dependeria de um transplante de órgãos tão complexo quanto esteticamente controverso. A solução de engenharia encontrada e aprovada para manter a Kombi respirando legalmente foi a adaptação do motor EA111 de 1,4 litro, refrigerado a água. Era um motor infinitamente mais moderno, limpo, equipado com tecnologia flex, capaz de rodar com gasolina ou etanol, e silencioso, amplamente utilizado com sucesso nos carros de passeio populares da própria marca, como o Gol e o Fox. No entanto, a teoria mecânica era simples, mas a prática foi um choque. Tentar enxertar um sistema complexo de refrigeração líquida em um utilitário arcaico projetado na década de 1950, que nunca previu em seus desenhos originais a necessidade de um radiador frontal, revelou-se um verdadeiro pesadelo de design industrial. Sem nenhum espaço disponível no exíguo cofre traseiro e sem canais internos de ventilação desenhados na carroceria, o enorme radiador, junto com suas extensas tubulações de água, teve que ser posicionado na única área do veículo que recebia fluxo direto de ar, à frente. O resultado visual final foi chocante e causou uma onda de repulsa imediata entre os puristas, colecionadores e fãs do utilitário. A clássica, limpa e simpaticamente arredondada dianteira, em forma de V da Kombi, foi rasgada e profanada por uma gigantesca, retangular e agressiva grade de plástico preto. A peça parecia um curativo industrial, grotesco e mal colocado sobre o rosto de um idoso. Era uma cicatriz mecânica visível e inegável para quem estivesse na rua. A prova definitiva, estampada no rosto do carro,
de que a van estava sendo artificialmente mantida viva por aparelhos apenas para gerar caixa. O transplante não arruinou apenas a estética clássica. Ele gerou uma contradição dinâmica profundamente assustadora. Com um novo motor, a água de tecnologia Flex, a Kombi ganhou um fôlego inédito. A potência saltou vertiginosamente, tornando-a consideravelmente mais rápida em arrancadas, ágil em retomadas nas estradas e eficiente no consumo de combustível. Pela primeira vez em décadas, ela conseguia acompanhar o ritmo veloz e frenético do trânsito urbano do século XXI. Contudo, o problema gravíssimo e velado era que todo esse novo desempenho dinâmico foi empurrado goela abaixo de uma estrutura física que continuava perigosamente enraizada no passado distante. A montadora havia criado um verdadeiro Frankenstein sobre rodas. A Kombi de 2006 agora corria mais rápido do que nunca, mas sua estrutura frontal, plana e chapada, continuava a não oferecer 1 milímetro sequer de zona de deformação programada em caso de colisão. Ela acelerava com mais facilidade, mas os seus freios sofriam de forma exaustiva para conter a nova inércia, enquanto a suspensão de barras de torção arcaicas, desenhada para um tempo de estradas de terra e velocidades baixas, tornava o veículo assustadoramente instável em rodovias asfaltadas quando estava vazia. A caixa de direção antiquada, com sua longa barra apontada diretamente, como uma lança, para o peito do motorista, permanecia como uma ameaça letal iminente. Na linha de produção da Anchieta, o ritmo das máquinas retornou à normalidade exaustiva, embalado pelo alívio econômico de que os milhares de empregos haviam sido temporariamente salvos da foice das leis ambientais. As Kombis Flex, com suas grades pretas controversas, zombando do design original, começaram a rolar das esteiras para invadir os pátios das concessionárias por todo o Brasil. A montadora disparou campanhas publicitárias vibrantes na televisão, celebrando cinicamente a sobrevida do modelo e focando na economia e na nova força do motor a água. Mas nos corredores frios e nos computadores do Departamento de Engenharia Estrutural, o clima era de uma apreensão pesada e inconfessável. A corporação havia empurrado o inevitável abismo da obsolescência com a barriga mais uma vez. Recusaram-se, de forma obstinada e gananciosa, a investir o capital necessário para criar uma plataforma totalmente nova e segura. Em vez disso, preferiram a solução chapa branca e perversa de amarrar um motor vigoroso do presente a um chassi doente do passado, que clamava silenciosamente por aposentadoria. Eles haviam, sem dúvida, vencido a batalha pontual das emissões de gases, mas essa vitória pírrica mascarou uma realidade letal nas estradas. O utilitário mais amado do Brasil era agora mais moderno, mais silencioso e substancialmente mais letal para os padrões de segurança do tráfego atual. O Império havia sacrificado a alma acústica de sua maior lenda e ignorado os preceitos básicos de proteção à vida, apenas para não perder a margem de lucro exorbitante em um mercado ainda estrangulado pela falta de opções baratas. Era um prolongamento teimoso e artificial de uma era que já havia acabado. As peças modernas empilhadas sobre fundações estruturais em ruínas estavam, agora, aguardando o golpe de misericórdia. O peso dessas contradições cobraria o seu preço final, não mais pelas leis imutáveis da natureza, mas pelas exigências inegociáveis de uma sociedade civil que finalmente se recusava a tolerar máquinas perigosas. O ano era 2012. O relógio da história automobilística brasileira, que por tanto tempo pareceu girar em um ritmo complacente e arrastado para a Volkswagen, finalmente despertou com a força implacável de um martelo. Em Brasília, nos corredores frios da burocracia governamental, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e o governo federal haviam selado um acordo para elevar os sofríveis padrões de segurança viária do país. O mercado automotivo brasileiro, historicamente tolerante com projetos envelhecidos e inseguros, estava prestes a sofrer um choque de modernidade imposto por decreto. A nova legislação estipulava uma regra inegociável, definitiva e com data marcada. A partir de 1º de janeiro de 2014,
100% dos veículos novos fabricados e vendidos no Brasil teriam que sair de fábrica equipados obrigatoriamente com freios ABS, sistema antitravamento e airbags frontais duplos para o motorista e o passageiro. Não haveria exceções corporativas, não haveria prorrogações infinitas para modelos consolidados e não haveria brechas legais para veículos comerciais utilitários de projeto antigo. A lei era cega à história e imune à nostalgia. Dentro do gigantesco complexo industrial da Anchieta, em São Bernardo do Campo, o anúncio da lei caiu como uma bomba de fragmentação. O clima nas outrora confiantes salas de engenharia transformou-se instantaneamente em uma espécie de velório antecipado. Os melhores engenheiros da montadora debruçaram-se de forma obsessiva sobre as velhas plantas estruturais da Kombi. Sua missão era desesperadora e, no fundo, todos ali já sabiam que beirava o absurdo. Tentar encaixar a tecnologia avançada de sobrevivência de impacto do século XXI em um exoesqueleto rígido concebido na Europa na década de 1950. A matemática física e a geometria da cabine da Kombi revelaram-se inimigas brutais e impiedosas. A estrutura frontal do furgão era completamente achatada, reta e perigosamente vertical. O motorista e o passageiro sentavam-se sobre o eixo dianteiro, com os joelhos quase tocando a fina chapa de metal estampada que os separava do tráfego externo. O painel de instrumentos não era um console volumoso com profundidade para abrigar equipamentos. Era apenas uma lâmina de metal crua. Pior ainda, a coluna de direção não possuía as juntas articuladas modernas que se dobram e colapsam em caso de acidente. Era uma haste longa, sólida e direta, apontada como uma lança em direção ao peito de quem estivesse ao volante. Os testes teóricos e as simulações em computador mostraram uma realidade macabra. Tentar instalar um módulo de airbag naquele espaço exíguo não era uma medida de segurança. Era a criação de um risco ainda maior. Sem uma zona de deformação no chassi para absorver a energia inicial da batida, e dada na extrema proximidade do rosto do motorista com o volante, o disparo explosivo da bolsa de ar no momento do impacto poderia causar lesões cervicais e torácicas gravíssimas, ou até mesmo letais. Não havia milímetro cúbico suficiente na cabine para que o airbag inflasse e esvaziasse de forma segura, como a física dos fluidos e a biomecânica exigiam. O desafio de incorporar os freios ABS era igualmente um muro intransponível. O sistema antitravamento exigia a instalação de sensores magnéticos precisos em cada roda, módulos de controle hidráulico de alta pressão e uma calibração eletrônica complexa. A arcaica suspensão da Kombi, baseada em velhas barras de torção, e seu sistema dinâmico rudimentar não conseguiam se comunicar de forma eficiente com a rapidez e a precisão dos computadores de frenagem modernos. O veículo simplesmente não possuía a estabilidade torsional e o refinamento estrutural necessários para não perder o controle em uma frenagem de emergência assistida eletronicamente. Após meses de tentativas exaustivas de remendar o irremediável, o veredito do Departamento de Engenharia foi formalmente impresso, encadernado e entregue à alta cúpula da Volkswagen do Brasil, sendo imediatamente repassado à matriz mundial em Wolfsburg. O relatório era frio, técnico e absolutamente categórico. Do ponto de vista da engenharia automotiva, era fisicamente impossível legalizar a Kombi. A única maneira de fazer o utilitário cumprir as novas exigências de segurança seria destruir seu projeto atual e construir um chassi inteiramente novo do zero. Nas luxuosas e tensas salas de reunião da diretoria, o silêncio que se seguiu à leitura do relatório pesou toneladas. Criar uma plataforma nova exigiria o investimento de centenas de milhões, quiçá bilhões de euros. Esse custo estratosférico seria invariavelmente repassado ao preço final do produto nas concessionárias, destruindo de forma fulminante a única e última vantagem competitiva que mantinha a Kombi relevante: o fato de ser o furgão 0 quilômetro mais barato do Brasil. O paradoxo era cruel e definitivo. Para salvar a Kombi da lei, a Volkswagen teria que matar a essência comercial da Kombi. Diante do abismo financeiro, a caneta de um executivo finalmente tocou o papel.
O documento final foi assinado. Após 5 décadas e meia de produção ininterrupta e lucros bilionários, a montadora havia oficialmente emitido a sentença de morte para o maior ícone automotivo do país. Quando a notícia irreversível vazou das salas acarpetadas da diretoria e desceu até o ruidoso chão de fábrica da Anchieta, a atmosfera entre as prensas de aço mudou drasticamente. Uma onda de choque silenciosa e dolorosa percorreu as quilométricas linhas de montagem. Operários veteranos, homens com cabelos grisalhos que haviam passado os últimos 30 anos de suas vidas, apertando exatamente os mesmos parafusos, moldando as mesmas chapas e instalando os mesmos bancos no interior daquelas carrocerias, sentiram o chão de concreto desaparecer sob suas botas. A ironia que machucava o orgulho da fábrica era profunda e difícil de engolir. A Kombi não estava fechando as portas porque o mercado finalmente a havia rejeitado. Pelo contrário, ela ainda era uma força colossal de vendas. Frotistas, feirantes e empresas de logística ainda formavam filas nas concessionárias, comprando avidamente milhares de unidades todos os meses. A máquina que resistiu a crises econômicas globais, inflações galopantes e invasões de concorrentes estrangeiros modernos não foi derrubada por uma falha de mercado. Ela foi executada friamente pelas fronteiras inflexíveis do avanço humano e pela lei. O relógio parou não por falta de combustível, mas porque o mundo finalmente decidiu que o tempo do passado havia acabado. O segundo semestre de 2013 começou sob uma nuvem densa e irremovível de melancolia sobre o imenso complexo industrial da Anchieta, em São Bernardo do Campo. O relógio invisível fixado no teto da fábrica agora corria de forma implacável e audível em direção a 31 de dezembro, a data limite absoluta imposta pelo governo brasileiro antes que a nova legislação de segurança entrasse em vigor. A decisão estava tomada, os comunicados oficiais haviam sido disparados para a imprensa e não havia mais espaço para recursos corporativos ou milagres de engenharia. A Kombi, o veículo que ajudou a pavimentar o progresso comercial do Brasil, estava oficialmente no corredor da morte. Para marcar o encerramento de um ciclo de 56 anos de produção contínua, um recorde mundial absoluto de longevidade para um único modelo na indústria automobilística, a diretoria da Volkswagen decidiu criar uma série especial de despedida. Em agosto daquele ano, a montadora anunciou ao público a Kombi Last Edition, edição única, ou edição de despedida. O projeto era um aceno nostálgico e profundamente emocional ao passado glorioso do furgão. Os designers vestiram o veículo com uma elegante e clássica pintura, saia e blusa, em 2 tons, azul claro e branco. Adicionaram charmosos pneus com faixas brancas, calotas cromadas impecáveis e, no interior, instalaram bancos com revestimento especial de vinil bicolor e delicadas cortinas de tecido azul nas janelas laterais, remetendo diretamente às luxuosas e cobiçadas versões de passageiros das décadas de 1960 e 1970. No painel, uma plaqueta de metal numerada atestava a exclusividade de cada unidade daquela fornada final. A reação do mercado à Last Edition foi um fenômeno que misturava paixão fervorosa e especulação financeira. O anúncio inicial previa a fabricação de um lote rigorosamente limitado a apenas 600 unidades. No entanto, a comoção nacional foi tão gigantesca e a corrida às concessionárias por parte de colecionadores e investidores foi tão feroz que a montadora se viu obrigada a dobrar rapidamente a produção final para 1.200 unidades exclusivas. Havia, contudo, uma ironia perversa e extremamente amarga embalando esse sucesso de vendas de última hora. A Volkswagen estava, na prática, comercializando e lucrando alto com o funeral de seu próprio ícone. A mesma montadora que havia se recusado categoricamente, durante décadas, a investir na modernização estrutural para manter o carro vivo de forma segura, agora caprichava em detalhes cosméticos refinados para cobrar um preço exorbitante pela sua morte documentada. Nas concessionárias, sob as luzes brilhantes dos showrooms, a Last Edition era celebrada com taças de champanhe como um item de colecionador de altíssimo luxo. Mas dentro da fábrica, a realidade era radicalmente diferente, dolorosa e silenciosa. No chão de fábrica da Anchieta,
Não havia nenhum champanhe ou clima de celebração. Para os milhares de trabalhadores da linha de montagem, a Last Edition não era um troféu nostálgico. Era a contagem regressiva física e palpável para o desmantelamento de suas próprias rotinas e, para muitos, de seus próprios empregos. A atmosfera nas oficinas de funilaria, pintura e montagem final tornou-se lúgubre, assemelhando-se aos dias que antecedem o fechamento definitivo de uma velha casa de família. Homens e mulheres, muitos dos quais possuíam cabelos grisalhos e traziam nos braços 30 ou até 40 anos de serviços dedicados quase que exclusivamente àquele furgão, executavam suas tarefas com uma lentidão respeitosa e um peso incomum nos ombros. Cada porta pesada que era alinhada e fixada nas dobradiças, cada chicote elétrico que era pacientemente roteado pelo chassi, e cada parafuso do motor refrigerado à água que recebia o aperto final do torquímetro representava um passo a menos na história da fábrica. Havia um sentimento inconfessável e angustiante permeando as conversas em voz baixa nos corredores. Ao montar aquelas belas combis azuis e brancas, com um cuidado artesanal inédito, os operários sabiam que estavam, na verdade, pregando os últimos pregos no próprio caixão de sua linha de produção. A máquina não estava apenas sendo descontinuada. Uma era de manufatura, uma cultura de trabalho e um ecossistema industrial inteiro estavam sendo progressivamente apagados. À medida que os meses de outubro e novembro avançavam e a cota das 1.200 unidades da edição especial começava a ser preenchida na esteira rolante, pequenos atos não oficiais de despedida começaram a acontecer espontaneamente nas estações de trabalho. Quando a supervisão não estava olhando, operários veteranos tiravam canetas marcadoras dos bolsos e assinavam seus nomes por dentro dos painéis das portas de metal ou na parte oculta sob os bancos traseiros. Era uma tentativa humana, desesperada e comovente, de deixar uma última impressão digital, um sussurro para o futuro, provando que aquelas máquinas, que agora iriam repousar em garagens climatizadas de milionários, haviam sido forjadas pelo suor de trabalhadores de carne e osso no calor do ABC paulista. As pausas para o café, antes marcadas por brincadeiras em voz alta e discussões apaixonadas sobre o futebol de domingo, transformaram-se em momentos de reflexão silenciosa e olhares perdidos. Os funcionários mais antigos traziam velhas câmeras fotográficas e celulares de primeira geração para tirar fotos uns dos outros ao lado das carrocerias nuas de aço. Eles não estavam apenas documentando um carro. Eles estavam testemunhando e tentando congelar os últimos momentos de suas próprias histórias profissionais. O relógio governamental não negociava. As prensas de estamparia já haviam batido as últimas chapas laterais e os moldes industriais gigantescos, ferramentas pesadas de aço que valeram fortunas e que deram forma a milhões de furgões por mais de meio século, começaram a ser silenciosamente desconectados da energia, untados com óleo protetor e removidos para os cantos escuros dos galpões, aguardando o destino da sucata ou do museu. A contagem regressiva havia se tornado uma questão de dias, depois de horas. O gigantesco e ruidoso coração mecânico de São Bernardo do Campo estava batendo mais devagar, preparando-se para o inevitável choque do eletrocardiograma plano. O fim não era mais uma ameaça distante. Ele já estava estacionado no final da linha de inspeção de qualidade, vestindo um nostálgico tom de azul e branco, pronto para apagar as luzes para sempre. O dia 18 de dezembro de 2013 amanheceu envolto em uma atmosfera fúnebre sobre a cidade industrial de São Bernardo do Campo. O céu cinzento do ABC paulista parecia refletir perfeitamente o estado de espírito que imperava dentro dos imensos muros de concreto da fábrica Anchieta. Não era um dia de trabalho comum. Era a consumação de um luto corporativo e histórico. Naquela quarta-feira, a esteira de produção da Kombi não estava apenas se movendo em direção ao fim do turno. Ela estava rastejando para o final definitivo de uma era que durou 56 anos ininterruptos. No interior do galpão de montagem, o processo de fabricação da última unidade, a de número 1200 da Last Edition, assemelhou-se a uma procissão solene. À medida que o furgão pintado de azul e branco
avançava lentamente pelas estações de trabalho, um fenômeno mecânico e emocional angustiante começou a ocorrer. O silêncio. Conforme a carroceria passava por uma etapa e seguia para a próxima, as máquinas do setor anterior eram imediatamente desligadas. Primeiro silenciaram-se as barulhentas prensas de estampagem. Depois, os robôs e maçaricos da área de solda foram desativados, mergulhando aquele setor em uma escuridão estática. Em seguida, as estufas de secagem da pintura foram desligadas e o calor familiar que aquecia o pavilhão começou a se dissipar. O estrondo ensurdecedor e rítmico que havia sido o pulso vital da fábrica por mais de meio século estava, literalmente, morrendo aos poucos, estação por estação, acompanhando o trajeto do último carro. Os operários, tendo concluído suas tarefas na última Kombi da história, não voltavam para os vestiários. Eles se juntavam em uma multidão silenciosa e com os olhos marejados, caminhando atrás do veículo ao longo da linha de montagem, formando uma gigantesca e improvisada guarda de honra de macacões manchados de graxa. Quando o furgão finalmente chegou ao setor de liberação e revisão final, a chave foi inserida no contato. O motorista de testes girou a ignição. O motor de 1,4 litro refrigerado a água ganhou vida com um ronco firme e contido. Foi a última vez que o coração de uma Kombi bateu 0 km dentro do território brasileiro. Quando as rodas tocaram o chão de cimento e o veículo rolou para fora da linha, aplausos tímidos e choros abafados irromperam entre os funcionários. Homens rudes, forjados no trabalho pesado da metalurgia, abraçavam-se aos prantos. A sirene principal da fábrica soou para marcar o fim daquele turno histórico. Aquele som agudo, que por décadas significou o merecido descanso diário, soou naquele momento como o lamento final de um gigante tombando. O espaço que antes era um dos ambientes industriais mais barulhentos e frenéticos da América do Sul foi subitamente engolido por um vácuo de silêncio atordoante e fantasmagórico. No entanto, o impacto devastador daquela sirene de desligamento não ficou restrito aos muros da Volkswagen. A onda de choque econômica propagou-se de forma violenta e imediata por toda a vasta cadeia de suprimentos do país. A Kombi nunca foi apenas um veículo montado por uma única empresa. Ela era o sol em torno do qual orbitava um gigantesco ecossistema de indústrias periféricas. Dezenas de empresas terceirizadas de pequeno e médio porte no ABC Paulista e em outras regiões industriais do Brasil existiam quase que exclusivamente para alimentar a fome voraz de peças daquele furgão. Eram fábricas independentes de estofamento que costuravam milhares de capas de vinil por mês. Indústrias químicas que forneciam as toneladas de borrachas de vedação para os enormes vidros do carro, fundições metalúrgicas especializadas nas velhas maçanetas e dobradiças, e fabricantes de cabos de aço e componentes elétricos arcaicos que só serviam àquele projeto dos anos 50. Com o encerramento abrupto da linha de produção na Anchieta, os contratos milionários de fornecimento foram cancelados da noite para o dia. Para muitas dessas empresas parceiras, perder a Kombi significou perder até 70% de seu faturamento bruto. Máquinas pararam em fábricas menores, galpões fornecedores foram esvaziados e a temida onda de demissões em massa atingiu a rede de terceirizados. Trabalhadores que nunca pisaram na fábrica da Volkswagen, mas que dedicavam suas vidas a moldar peças para o furgão em empresas satélites, viram seus empregos desaparecerem em questão de semanas. O colapso também atingiu o setor de reposição paralela e os milhares de pequenos mecânicos de bairro espalhados pelas rodovias brasileiras. A interrupção da fabricação sinalizava o início do fim de uma economia circular baseada na abundância e na extrema facilidade de encontrar peças baratas para a van. O ecossistema econômico invisível, que pulsava sob a lataria daquele ícone, estava sendo brutalmente asfixiado. O cadáver da linha de montagem da Kombi foi rapidamente desmantelado nos meses que se seguiram, abrindo espaço no chão de fábrica para a produção de sedãs e hatchbacks globais, estéreis e repletos de plástico e eletrônica embarcada. A Volkswagen seguiu seu caminho corporativo visando o futuro, mas a ferida deixada no tecido industrial e social do Brasil
permaneceria aberta por muito tempo. Naquela tarde fria de dezembro, não foi apenas um carro que parou de ser feito. Foi toda uma engrenagem de sobrevivência que sustentou operários, fornecedores e feirantes por gerações, que teve sua tomada puxada sem piedade, deixando para trás apenas o eco silencioso e nostálgico de uma máquina que recusava a ser esquecida. Os anos que se seguiram ao fechamento definitivo da linha de montagem da Kombi na fábrica Anchieta trouxeram uma transformação profunda e, de certa forma, irônica para o utilitário mais famoso do Brasil. Historicamente, a Kombi sempre foi enxergada sob uma lente estritamente pragmática. Ela era o furgão barato, o burro de carga incansável, o veículo de trabalho rude que se comprava por absoluta necessidade, não por paixão. No entanto, no exato momento em que a última faísca de solda se apagou em São Bernardo do Campo, uma metamorfose cultural extraordinária começou a acontecer. A Kombi deixou de ser apenas um meio de transporte obsoleto para ascender ao cobiçado panteão das lendas automotivas intocáveis. O primeiro e mais visível sintoma dessa transformação foi a brutal escalada financeira do modelo no mercado de veículos clássicos. As unidades da Last Edition, que já haviam sido vendidas por preços altos nas concessionárias em 2013, viram seu valor de revenda explodir no mercado secundário em questão de meses. Colecionadores do mundo inteiro, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, voltaram seus olhos famintos para o Brasil, o último santuário onde a van havia sobrevivido comercialmente. De repente, caçadores de relíquias começaram a vasculhar garagens empoeiradas e celeiros no interior de São Paulo e Minas Gerais, em busca de velhas Kombis das décadas de 1960 e 1970. Furgões abandonados, antes vendidos pelo preço do peso de sua sucata metálica, passaram a ser restaurados com peças originais e exportados por dezenas de milhares de dólares ou euros. A velha senhora do trabalho braçal havia se transformado em um artigo de altíssimo luxo internacional. Mas o verdadeiro e mais profundo legado da Kombi não reside nas coleções imaculadas e climatizadas dos milionários europeus. O seu testamento definitivo está escrito a óleo e poeira no asfalto quente e esburacado das ruas brasileiras. Apesar de a fábrica ter emitido a sua certidão de óbito industrial, a Kombi recusou-se terminantemente a desaparecer da paisagem. Caminhe hoje por qualquer metrópole brasileira, de São Paulo a Salvador, ou por cidades isoladas no interior profundo, e você invariavelmente tropeçará nela. Ela ainda está lá, estacionada nas esquinas movimentadas, com a porta lateral aberta, transformada em uma barraca móvel vendendo pastel e caldo de cana fresco sob o sol do meio-dia. Ela continua sendo a base logística teimosa de marceneiros, pintores e pequenos empreiteiros, que não podem arcar com os custos de manutenção proibitivos das vans modernas computadorizadas. Ela foi abraçada por uma nova geração de jovens nômades e aventureiros que a convertem em motorhomes artesanais para viajar pelas vastas e perigosas rodovias da América do Sul, atraídos pela mesma simplicidade mecânica que conquistou o país na década de 1950. Onde houver a necessidade de um transporte resistente e barato, a Kombi ainda responderá ao chamado. A história da queda da linha de produção em São Bernardo do Campo oferece uma reflexão profunda e melancólica sobre a própria natureza da indústria e do desenvolvimento econômico brasileiro. O império que a Volkswagen construiu em torno desse furgão não foi forjado apenas com aço e engenharia alemã, mas com a força do monopólio, do protecionismo estatal de longa data e da ausência de concorrência em um mercado inicialmente cativo e isolado do resto do mundo. A Kombi sobreviveu por 56 anos seguidos, não porque era tecnologicamente invencível, mas porque o ecossistema econômico ao seu redor permitiu, e a diretoria corporativa incentivou, a sua estagnação incrivelmente lucrativa. A sua morte oficial por força de lei, em virtude da exigência inevitável de freios ABS e airbags frontais, foi um despertar doloroso e estritamente necessário para a indústria automobilística do país. Provou que, por mais amado e enraizado que um produto seja na cultura de um povo, a negligência corporativa de longo prazo e a recusa teimosa em inovar a sua estrutura básica
inevitavelmente cobram um preço letal. A montadora escolheu conscientemente não evoluir o chassi de sua maior estrela para maximizar lucros e evitar investimentos pesados. Como consequência direta e inexorável, viu-se obrigada a sacrificá-la no altar do progresso legal. Hoje, o terreno massivo da fábrica Anchieta continua a operar e a produzir milhares de veículos ultramodernos, conectados à internet, silenciosos e repletos de sistemas de segurança autônomos. A eficiência da linha de produção atual é limpa e robótica. Contudo, entre os operários mais antigos que ainda caminham por aqueles galpões, há um consenso silencioso de que a verdadeira alma daquele complexo industrial se dissipou junto com a fumaça do último motor. A indústria contemporânea cria máquinas incrivelmente perfeitas e eficientes, mas raramente consegue criar um membro da família. A Kombi morreu no papel, nas planilhas financeiras de custo e na linha de montagem blindada, vítima de um tempo acelerado que não a comportava mais. Aos olhos rigorosos da engenharia e da segurança viária, sua aposentadoria forçada já vinha com décadas de atraso. Mas aos olhos da sociedade civil, da cultura urbana e do homem comum trabalhador, ela nunca partiu de verdade. Nas ruidosas feiras livres, nas estradas de terra avermelhada e na memória coletiva de milhões de brasileiros, aquele formato inconfundível de pão, de forma contínua, rodando livremente. A Kombi provou ser muito mais do que um meio de transporte passageiro. Foi um retrato em movimento da resiliência pura de um país que sempre teve que aprender a construir e a sobreviver, fazendo muito com o pouco que lhe era oferecido. E ícones de tal magnitude, forjados no suor e na necessidade, nunca são verdadeiramente desligados. A história da Volkswagen Kombi no Brasil é, em sua essência, um espelho implacável das engrenagens da indústria e do custo oculto do monopólio. Quando uma máquina domina um mercado de forma absoluta e sem concorrência, a linha tênue entre a tradição respeitada e a estagnação perigosa desaparece. A Kombi não morreu porque perdeu a sua utilidade ou o afeto incondicional do público. Ela sucumbiu porque a corporação que a forjou acreditou que poderia congelar o tempo para sempre, amparada por margens de lucro inesgotáveis. O fim definitivo da linha de montagem na gigantesca fábrica Anchieta nos ensina, da maneira mais dura possível, que nenhuma lenda é imune à marcha do progresso. A recusa contínua em evoluir e reinvestir em segurança estrutural, por mais justificada que pareça, do ponto de vista financeiro, a curto prazo, inevitavelmente culmina em uma data de validade imposta pela força inegociável da lei e da sociedade. Mas, para muito além das planilhas financeiras frias, dos relatórios de engenharia e das legislações de trânsito, o verdadeiro legado dessa singela caixa de aço sobre 4 rodas repousa na resiliência humana. Ela permanece como o maior monumento de uma era analógica e rústica, onde a extrema simplicidade mecânica era a resposta vital para a sobrevivência econômica de um país em desenvolvimento. A Kombi foi, durante espantosos 56 anos, o sangue quente que correu pelas veias comerciais de uma nação inteira. Ela sustentou milhares de operários metalúrgicos e transformou incontáveis feirantes, transportadores e sonhadores nos verdadeiros pilares da economia diária. Hoje, enquanto as fábricas modernas e esterilizadas produzem veículos silenciosos que são, essencialmente, computadores com rodas, o som metálico e áspero de uma Kombi batendo no trânsito ainda consegue evocar um tempo profundamente diferente. Um tempo em que as máquinas precisavam do suor, da força e do improviso das pessoas, quase tanto quanto as pessoas precisavam daquelas máquinas para viver. Se você chegou até aqui e se emocionou com a anatomia da queda deste ícone inesquecível, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos documentários profundos sobre os impérios industriais e as corporações que moldaram, e muitas vezes quebraram, o nosso mundo. Deixe o seu comentário abaixo. Qual é a sua memória pessoal e inesquecível com a velha Kombi? E qual outra grande lenda da indústria você gostaria de ver dissecada por nós? Nos vemos na próxima história.